professor Vila, que está falando aí do debate em São Paulo, a maior cidade do Brasil. O debate em São Paulo fala em aspas para todos. Comedor de açúcar. O que é comedor de açúcar aí? Gente, tomara que não tenha diabetes, né? Para-choque de comunista, também não conhecia, não. Cadeia em Goiás. Ah, isso aí eu sei. Não, mas em São Paulo. E Venezuela. Crime digital não tem limite geográfico, não. E Venezuela? O que tem a ver com a eleição de São Paulo? Bora. Vamos lá, e o professor que vai explicar. E os problemas da cidade não interessam? Interrogação. Vamos ver. Nós separamos, Opa. Viu, professor? Opa. Tem aí aspas para os candidatos, viu, doutor Ari? O senhor vai ler para nós. Nós separamos os melhores momentos, que são os piores. Sempre. Ricardo Nunes, olha o que ele falou aí, Ari. Boulos, acho que você precisa responder quem é Janones, porque você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Então. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. O Boulos tem que responder isso aí. Mas vamos ver agora quem, Ari. Agora o destaque é para... É o próximo filósofo. Boulos. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação de Marçal por 4 anos de cadeia lá em Goiás. Ah, tá aí a cadeia de Goiás, é isso aí. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ah, ele disse que se tivesse alguma coisa contra ele, ele saía, né? Se ficasse provado que ele cometeu algum crime, né? Mas vamos ver outro trecho aí, quem é agora? Pablo Marçal, Ari, o coach. Essa adolescente que vive falando que representa as mulheres precisa amadurecer um pouco. Você que está nessa cidade, se quiser a cidade zerda que tem hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se quiser uma zerda de Venezuela, aí ele olhou para o Boulos. Então ele se dirigiu... Ele botou 2 opções de zerda se referindo à Tabata. Não, peraí. Primeiro ele atacou a Tabata. A Tabata foi porque ele é adolescente. Isso. O outro que a cidade tá uma zerda por causa do Ricardo Nunes, é o prefeito. E a zerda de E Venezuela... a zerda pode feder mais se for pro Boulos. Se for pro Boulos, Ou é ele que é o bonzão. Ele é o bichão. Outro, qual é o próximo aí? Falamos agora de Tabata Amaral, Ari, a deputada. Você pretende usar a sua experiência do crime para governar São Paulo? Ela perguntou a Marçal. Ao Pablo Marçal. Muito bem, agora vamos ver José Luiz da Atena. O prefeito deve ter falado do centro de outra cidade. O centro que ele viu é um centro que não existe em São Paulo. É um centro que ele arrasou. Esse aí falou da cidade, falou do centro, né, lá de São Paulo. Então, professor Vila, que maravilha, tantos filósofos, como diz o Ari, se manifestando nesse debate, hein? Olha, parecia um debate em Atenas, antigamente, na antiguidade, um debate de alto nível, era Péricles de um lado, foi um negócio de um nível... Eu fiquei muito satisfeito de ver o nível de candidatos que nós temos, a inteligência, a educação, a cortesia, né? E é inacreditável. Fiquei até o final, até por obrigação de ofício, porque eu sempre imagino, podia ser que lá, em certo momento, melhorasse, mas não, realmente foi muito ruim o debate. O próximo debate eu temo muito, porque pode ter até confronto físico, porque em certo momento do debate eu imaginei que isso, por incrível que pareça, poderia ocorrer, algo que nunca, desde 1982, quando tivemos debates aqui em São Paulo para eleição para o governo do estado, ainda no fim do regime militar, nunca tivemos um debate com esse nível tão baixo. Evidentemente, dos 5 que lá estavam presentes, e a organizadora justificou porque eram 5, corretamente por sinal, o que estava lá, o senhor Pablo Marçal, ele não é da cidade de São Paulo. Bem, você sabe que São Paulo, eu escrevi, tenho vários livros, inclusive sobre São Paulo, um deles está virando uma série. São Paulo foi global antes da globalização, né?
Então aqui tem o mundo inteiro, e é a maior cidade nordestina também, aqui do Brasil. Então não é nada contra migrantes ou imigrantes, em hipótese nenhuma. Mas o elemento em questão, ele desconhece a cidade, ele propôs como solução teleférico, e lembrou do Rio de Janeiro e de Medellín. Só que aqui a maior parte da cidade é plana, salvo engano, né? Eu vivo aqui em mais meio século, estudo essa cidade, e o desconhecimento de bairros e cidades, até quando perguntado pela candidata Tabata sobre uma série de operações feitas na cidade que ele desconhecia, ele não sabia o que era. Fez ataques em misoginia gravíssimos, né? Teve a questão de usar expressões de baixo calão, mas em nome de Jesus, Deus no comando e um cidadão de bem, e falando palavrões, né? E foi condenado sim, porque a sentença está aí. Eu li ontem de madrugada, né? Aos 18 anos, ele foi condenado por furto qualificado e formação de quadrilha. É que ele não cumpriu a pena, ele puxou o carro de Goiás. E aí, como ele tinha 18 anos, a lei diz que quem tem menos de 21, depois de um certo tempo, prescreve. Mas foi condenado, sim, roubava o dinheiro dos velhinhos pela internet. Isso é muito grave. Quer dizer, falar que isso é muito grave é óbvio. E os outros candidatos, que têm uma vida mais presente na cidade de São Paulo, Datena, por exemplo, veio de Ribeirão Preto, mas está há muito tempo na cidade de São Paulo, perderam a oportunidade de fazer uma discussão no campo de ideias, de propostas, né? Claro que o prefeito foi o principal alvo, é a coisa mais natural. O candidato à reeleição é o principal alvo dos opositores, né? E o prefeito é pouco conhecido ainda da população paulistana. Passou a ser conhecido recentemente, um pouco mais, e o debate está ajudando a apresentá-lo à população. E ele, claro, expôs um monte de números do que ele realiza. Foi atacado pelos outros contendores, principalmente pelo Boulos, porque a disputa mesmo, no momento, é ele e o Boulos, sobre a questão de licitações que não tiveram concorrência, sobre a questão do atendimento na área da saúde, da educação, e aí o debate foi indo, ficou em certos momentos muito tenso quando teve agressões pessoais, que eu nunca vi, volto a dizer, acompanho desde 82, em nenhum debate, agressões pessoais. E aí, é claro, que a cidade ficou para o plano secundário. Lembraram até uma suposta, vamos falar suposta, porque a esposa do prefeito estava presente, uma suposta agressão há 2 décadas atrás do prefeito à sua esposa, que foi negado por ele, por ela presente também, e que, convenhamos, não era o assunto para a administração da prefeitura. Você podia falar sobre a questão do apoio às mulheres, de formas de proteção em relação à Lei Maria da Penha, etc, né? Então, aí todo mundo foi abrindo a caixa de ferramentas e usando tudo para impressionar. Agora, eu, concluindo, fiquei muito mal impressionado com o debate. Os grandes problemas de mobilidade é grave na cidade, a mobilidade, os problemas da educação, o orçamento é muito alto, mas a classificação de São Paulo no Brasil ainda da cidade é muito baixa, nos níveis de educação, as questões que envolvem a infraestrutura, a zeladoria, né? Quando foi falado, tinha perguntas sobre turismo, você imaginava que aí fosse falar de turismo, que é algo muito importante. A cidade recebe 15 milhões de pessoas por ano, né? A cidade tem 12 milhões, portanto, mais do que a população da cidade. Seria uma boa discussão, mas não vai para frente, porque no meio tinha as agressões. E a culpa não é, nesse caso, dos organizadores, registra-se. Eles fizeram o possível até para acalmar em certos momentos, quando o bate-boca transcendia o tempo de cada candidato. O próprio Datena, ele não conseguiu apresentar a sua proposta de cidade, ele estava um pouco nervoso, deu a impressão, gaguejou bastante no debate, e a questão do tempo de fala, que é diferente quando você tem um programa de televisão, né? E o Boulos tentou sempre ser o mais moderado possível, porque ele tem aquela imagem que vem do MTST, né, da questão da invasão
de terrenos, casas, apartamentos, shoppings, confrontos, né? A Tabata Amaral buscou mostrar que conhece as questões, especialmente da área da educação, porque veio originalmente de uma área periférica da cidade de São Paulo, né? E o prefeito, claro, alvo de todo o bombardeio, teve de apresentar o seu programa. Quem não apresentou ideias? Justamente o Padre Kelman, da eleição paulistana. É o nosso novo Padre Kelman, que fica uma figura grotesca, engraçada, mas que proposta para a cidade, entendimento do que é educação, saúde, a questão de tecnologia, mobilidade, parques, desconhecia absolutamente tudo, inclusive, volto a dizer, quando a deputada, a candidata Tabata, fez questões básicas sobre o Estado de São Paulo, ele não sabia porque ele desconhece. Lembrando que ele não consegue sozinho sair do estúdio da Bandeirantes, no Morumbi, e ir para a casa dele. Ele não sabe o caminho. Quer dizer, alguém vai falar assim, precisa de um GPS e tem motorista. Meu caro, não é isso. Uma vez uma candidata disse isso, numa eleição passada. Isso não é essa questão, é questão da compreensão do entorno, da complexidade de uma cidade que é a maior da América do Sul e que representa somente 10% do PIB. E, por fim, muitos números foram dados errados. Ele mesmo, esse senhor, o Padre Kelman, de 2024, sobre a cidade, informações básicas sobre orçamento, tamanho da cidade, população, não sabe, né? Mas se queimou, foi um desastre a sua participação. Claro que nas redes sociais eles recortam e transformam o horror em uma coisa maravilhosa, o céu e o inferno, é sempre assim, mas é mentira, isso não pega. Agora, eu espero que o próximo debate se discuta a cidade, seja um debate qualificado, e debate tem de ser assim, no máximo 5. Aqueles debates com 10, 12, é impossível, não tem debate, né? Então, foi feito um critério pela empresa promotora, correto, e aí você consegue ter algum tipo de debate, que vai melhorar. Vamos ser otimista na próxima vez, né? O professor Vila falou assim, recorta e põe na rede. Qual é a força disso, Ari? Para o Pablo Marçal é grande, para os demais nem tanto, mas para ele, porque ele vive das redes, ele se nutre das redes e ele nutre as redes. Então, para esses radicais, para esses eleitores mais extremados, os cortes, porque esse pessoal... Professor, muitos que só vão receber o que ele mandar. Eles só acompanham a realidade editada das redes. A realidade que factual, não, eles não acompanham. Eles vivem naquela bolha das redes. E a única maneira dele ter uma sobrevida nessa campanha eleitoral em São Paulo é essa. Eu acho que ele vai aloprar ainda mais nos debates seguintes, porque é a única maneira, é o único meio que ele tem de permanecer com o percentual eleitoral ou de crescer. De outra forma, ele não tem. Agora, em relação ao Padre Kelman, coitado do Padre Kelman, é um personagem folclórico, bizarro, mas pelo menos nunca foi condenado por roubar dinheiro das contas bancárias de outras pessoas via internet, né? Pelo menos isso. Ele, até onde se sabe, vive de uma loja de artigos religiosos que ele tem em Brasília. Só por ser padre de festa junina, né? Sim, segundo a senadora Soraya Tronic, Franci. Amadeu, e o Boulos, ele pode esperar sentado, porque o Marçal não cumprirá a promessa de desistir da sua candidatura caso ele apresentasse essa condenação. Porque o Pablo Marçal, ele é acostumado já a não cumprir promessas. Quem não lembra da entrevista que ele concedeu ao Pânico na Rádio Jovem Pan, que prometeu $1 milhão para quem achasse uma ação movida por ele contra qualquer pessoa. Diversas pessoas no Brasil acharam, entraram com a ação na justiça e até agora ele não pagou o $1 milhão que prometeu. A Poliana Oliveira. Amadeu, os debates se resumiram a isso. É um produto da televisão, mas que tem como o objetivo principal, pelos candidatos, fazer essa realidade editada que o Ari bem denominou. O professor falou que no começo do programa sobre um episódio de um debate aqui em Teresina, e parece que foi só aquilo que aconteceu,
Porque justamente é o que vai para a rede social, é o que vira corte que predomina. E aí eles estão o tempo todo pensando em fazer essa fala para viralizar. E as propostas, ninguém quer saber. Farinha, né? Não, de farinha não. Como é? Comedor Comedor de açúcar. E o gesto que ele fez, como que se tivesse alguém no debate que cheirasse cocaína, né? Isso ele fez assim, né? Então é isso que ele quer, o gesto que supera tudo que foi discutido lá, vale nada, né? E não é só por ele. Resumindo. Pois é, não é só por ele. Todos os candidatos hoje em dia estão pensando nisso. Resumindo, todos aos botes? Todos aos botes? Só que alguns mantêm algum nível de civilidade e apresentam propostas, porque eles podem intercalar postagens, cortes com proposta e cortes engraçados que geram memes. Já o Marçal é só bizarrice mesmo. Olha só, chegou a hora do nosso giro de notícias.